O Saber Direito Debate desta semana está começando e hoje nós vamos falar de direito bancário, tema do curso que foi apresentado nessa semana aqui na TV Justiça pelo professor e advogado especialista em direito do sistema financeiro e bancário, Humberto Veiga. Professor, muito bem-vindo aqui ao nosso debate. Muito obrigado. Bom, queria já começar explicando para o pessoal que está ligando a TV o que é esse direito bancário. Vamos falar um pouquinho sobre as questões básicas, né, que esse direito lida, só para o pessoal entender. O direito bancário, ele é na realidade, ele é um ramo de direito bem amplo, que trata não só das relações dos clientes ou dos agentes do sistema financeiro, como daquelas normas que regem a própria criação das instituições financeiras. E também as normas de regulamentação. Por exemplo, você tem toda uma questão normativa em termos da moeda, né? Quer dizer, do dinheiro que está em circulação, e isso aí também faz parte do direito bancário. Ele pega aí um monte de coisa, pega, por exemplo, o direito público, pega o direito privado, então você tem direito administrativo, nas normas que regem o Banco Central, você tem a Constituição, né, do Banco Central, você tem mais a parte também quando você determina qual é o processo para nomeação e para aprovação da diretoria do banco. Então, quer dizer, você tem toda é bem amplo, né, e não se limita às questões do sistema, específicas do sistema financeiro, mas também eu digo assim, das relações, das operações financeiras, como também acaba passando pelas relações de consumo. Né? Trata direto com o direito do cidadão também. Também o direito do cidadão, com certeza. O senhor falou muito durante as aulas, professor, sobre uma pesquisa do CNJ interessantíssima, que fala que entre os 10 maiores litigantes da Justiça, 5 bancos aparecem aí. Então, Isso. uma proporção grande, né? Por que tem tanta reclamação nesse meio? Na realidade, quem mexe com grandes, por exemplo, uma grande quantidade de clientes, obviamente está mais sujeito a ter litígios, né? Então, a quantidade, hoje em dia nós temos 5 bancos, 4, 5 bancos, que 5 bancos eles pegam quase 80% do mercado bancário. É uma concentração muito grande. E é um número de clientes, assim, extraordinário. Quer dizer, você pegar a média aí, você vai ter bancos com 50, 60, 70 milhões de clientes. É muita gente e isso aí, a possibilidade de dar errado é fácil, né? Quer dizer, então a própria administração disso aí gera esse grande número de litígios. Por exemplo, você tem um caso o caso dos poupadores, né, dos planos econômicos lá atrás. Então, isso aí, você gerou uma quantidade de demanda gigantesca também, né, para fazer correções de índice, essa coisa toda. Então, assim, realmente é uma atividade que mexe muito com o dia a dia das pessoas e por ter essa quantidade gigantesca de clientes, tinha que estar na primeira linha aí, né, da discussão. Existem causas mais comuns que a gente pode citar? Olha, eu acho que são ondas de causas. Então, você tem uma onda de causas que é, por exemplo, essa questão dos planos econômicos. Então, você tem aquele monte de gente reclamando. Então, todos aqueles poupadores que tinham conta lá naquela época, entra com isso. Depois, você tem uma outra onda de causas, que é a questão de renegociação de contratos de crédito, né? Então, abusividade de juros e cálculo de juros sobre juros, essa coisa toda. Então, isso em determinados momentos você vai tendo esse tipo de discussão. Por exemplo, você teve uma outra discussão também que foi um tema interessante, já faz um tempinho, que é a questão se reajustava não sei se você lembra desse caso, mas se reajustava pelo dólar, que foram aqueles contratos, uns contratos de leasing que foram feitos em dólar, quando o dólar estava parado. Aí o dólar subiu loucamente, aí o pessoal foi renegociar aquilo ali. Então, quer dizer, foi outra onda, quer dizer, todo mundo, o mercado todinho ia operar com leasing. Por quê? Porque era a taxa mais barata, seria o dólar,
Só que esqueceram que aquilo lá poderia subir em um determinado momento, e foi o que aconteceu, subiu. Foi esse o tempo, né? Que era $1 para R$1, né, professor? E era mais ou menos nessa época aí que o pessoal operava, e aí foi embora. E, professor, explicando um pouquinho agora o papel do Banco Central no sistema bancário. Como é que funciona o Banco Central nesse cenário? Bom, o Banco Central, o Banco Central brasileiro, ele tem ele foi um dos últimos, até uma coisa que eu comentei no curso, ele foi um dos últimos bancos centrais a serem instituídos no mundo, né? Ele é de 64, né? E o que acontece é o seguinte, ele é um verdadeiro, vamos dizer assim, ele tem atuação em basicamente tudo que acontece no sistema financeiro. Isso é diferente, por exemplo, em outros países tem banco central, por exemplo, na Inglaterra há um órgão exclusivo para tratar das questões que são ligadas a investimentos e às relações do consumidor, né? Então, tudo isso que diz respeito será que as instituições financeiras estão tratando bem o consumidor? Será que esse investimento aqui está sendo feito de forma adequada? As informações, essa coisa toda. Isso é feito por eles chamam lá de Financial Services Authority, né? Então, é a FSA. E eles cuidam dessa coisa. O Banco Central inglês cuida exclusivamente das questões monetárias, quer dizer, da estipulação das taxas de juros, essa coisa toda. E aqui no Brasil não, aqui o Banco Central nosso, ele pega tudo, né? Então ele trata desde a fiscalização da instituição financeira do ponto de vista de risco, se ela está emprestando bem ou se está emprestando mal e tal, a questão de definições de contrato com as pessoas físicas, né? O que tem que ter na abertura da conta e tal. Então, e agora com mais esse olhar sobre o consumidor, né? O Banco Central. Era isso que eu te perguntar, a relação, né, do consumidor com o Banco Central também tem a ver? O Banco Central, ele passou por um tempo, e aí tem que ficar claro, isso aí está na documentação, houve uma ação direta de inconstitucionalidade movida pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro contra a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a atividade bancária. E por que eles queriam? Só para a gente explicar aqui. Porque é muito chato você estar sujeito às regras de defesa do consumidor, né? Não? Então, assim, se alguém quiser ter isenção, você vai, óbvio, que é muito melhor não estar sujeito a... O interesse do banco é que não se vincule, então, o Código de Defesa. E nessa época, a Procuradoria-Geral da República, da época, né, quando entrou no processo, agora não me lembro se foi em 2001, não lembro, acho que 2001. A decisão é de 2005. Então, nesse momento, o que aconteceu? O Banco Central se pronunciou a favor da Confederação. E é engraçado porque, na realidade, tem um órgão internacional que é o Comitê de Supervisão Bancária da Basileia. Esse órgão, a função básica dele é tomar conta para as instituições financeiras não quebrarem. Tá? A preocupação zero deles é essa. Eu quero estabilidade financeira, então a gente vai estabelecer, como é que se diz, contratar regras, vamos dizer, vai ter que ser assim, assado e tudo mais. E esse órgão, ele nunca teve nem aí para o consumidor. O problema dele, quer dizer, consumidor não era problema do Comitê de Supervisão. Em 2008, esse comitê disse assim, olha, peraí, os bancos estão sendo objeto de várias ações de consumo, tá certo? E estão perdendo e estão levando multas gigantescas, bilionárias, o que pode afetar a solidez das instituições financeiras. E aí o que aconteceu? Quer dizer, nesse momento, eles saíram com uma orientação, né, com relação à prática de comercialização de produtos financeiros. Quer dizer, foi uma primeira movimentação que eu vi do sistema financeiro mais voltado para essa questão de proteção do sistema, de abrir o olho para o lado do consumo. Então, o consumo entrando não como o consumo em si, quer dizer, não como o atendimento do cliente em si, né? Mas como o risco que o atendimento do cliente danoso
poderia gerar nas instituições, na saúde das instituições financeiras. Então, o Banco Central, eu sinceramente eu não acredito que ele... Eu acho que hoje a visão do Banco Central é uma visão muito melhorada. Se você for olhar a regulação que tem, e que a gente... Quer dizer, eu falei no curso, tal, quem assistiu aí, viu? Ela está mais protetiva, entendeu? Avançamos bastante nisso. O Banco Central tem feito várias iniciativas, né, no sentido de várias medidas no sentido de auxiliar a defesa do consumidor. Tá certo. Professor, a gente faz agora então uma rápida pausa, bem rapidinho. No próximo bloco tem mais bate-papo, não saia daí. Estamos de volta no Saber Direito Debate. Hoje o nosso tema é de interesse de muita gente, o direito bancário. Quem fala comigo sobre esse assunto é o especialista Humberto Veiga. Professor, então, como a gente já vinha falando aqui no bloco anterior, legislação. A legislação, então, é de 64. Bom, a gente já está em 2016. É preciso, então, uma reforma mesmo nessas leis? Essas leis, para você ter uma ideia de como essa reforma é necessária e, ao mesmo tempo, ela é difícil, a Constituição foi mudada em 2003 para poder permitir que a reforma fosse feita fatiada. Por quê? Porque a Constituição, quando saiu em 88, ela requeria uma lei, então, assim, é matéria reservada à lei complementar. Então, para dar proteção ao sistema, para evitar, né, que uma lei ordinária saia lá mudando o sistema financeiro. Então, criou-se essa proteção da lei complementar. O que aconteceu foi o seguinte: o texto constitucional dizia assim, que seria regulado por lei complementar, estava no singular. E era simplesmente impossível você tirar essa lei complementar. Por que era impossível você tirar essa lei? Porque os interesses são enormes. Eram muitos tópicos, então, para se tratar em uma lei só. Veja, você consegue fazer isso em outras coisas. Você consegue fazer isso, por exemplo, no Código de Processo Civil. Você conseguiu fazer, você trata, quer dizer, uma quantidade absurda de tópicos ali e está lá, né? Agora, quando foi, por exemplo, você conseguiu tirar o Código Civil, né? O Código Civil saiu, você trata de 1000 coisas. No sistema financeiro não consegue, né? Não consegue a ponto de ter que... foi feita essa emenda constitucional para chegar na possibilidade de que ele seja regulado por leis complementares. Então, várias leis complementares podem ser editadas para regular o sistema. Só saiu uma até agora, que foi a que cuida da... específica, né? Vamos dizer assim. Só saiu uma que foi a que cuida das cooperativas de crédito. Então, isso aí saiu, essa lei das cooperativas de crédito e tal, essa lei complementar. Mas tem vários temas que vão ser tratados ainda e que não... por exemplo, o próprio Conselho Monetário Nacional tem uma discussão muito, vamos dizer assim, muito particular, que é o Conselho Monetário Nacional, é quem toma conta. Se o Banco Central ele tem um chefe, esse chefe é o Conselho Monetário Nacional, certo? Que é composto por 3 ministros. Então, quem define as linhas gerais é o Conselho. Então, esse Conselho ele está regulado de uma forma que vamos dizer assim, muitas leis, espaço. Então, você tem todo um trabalho de discussão. Só que quando você vai mexer nisso, aí você tem trabalhadores de um lado, consumidores de outro. Era isso que eu te perguntar, por que não demora? Não há interesse? Não, é porque tem muito interesse, entendeu? Você tem interesse de um lado, interesse do outro. Interesses diferentes, totalmente, então, né? às vezes incompatíveis. Exatamente. E aí você, para botar isso para votar no Congresso, é bem complicado. Entendi. Não tem nem previsão, então, né, professor? Não tem. Professor, o senhor falou também na aula sobre a capitalização dos juros. O que significa isso? Bom, capitalização dos juros é você cobrar juros em cima dos juros. Tem uma palavrinha horrível que se chama anatocismo. É uma palavra, na realidade, uma palavra latina, né? Mas que ela deriva do grego, né? Mistura, porque vem do seguinte, é você cobrar de novo, é você cobrar novamente os juros. Então, existe uma discussão, né, que está muito intensa, que é essa questão de se você pode capitalizar os juros ou se você não pode capitalizar os juros. Hoje isso acontece. Pois é, hoje acontece, por exemplo,
na realidade, se a gente parar para pensar, você tem uma justificativa muito... você tem uma justificativa você tinha uma justificativa para proibir muito grande quando quando a taxa de juros era limitada. Uhum. Então, quando você tinha um limite, olha, só pode cobrar X de juros, então você pode limitar a taxa de juros. Aliás, você poderia proibir a capitalização. Por quê? Porque se não proibisse, eu tinha como, por um processo de capitalização, desvirtuar essa taxa máxima. E aí, vamos proibir. Proibiu-se. Beleza. Aí, o que acontece? Você proibiu aquilo ali e aí o mercado começou a ter possibilidade de não cumprir aquela proibição. Quando ele começou a ter essa possibilidade, começaram as discussões. Olha, os bancos podem, não podem, não sei o quê. O resultado disso aí foi o seguinte, ficou acertado, ficou decidido que era possível capitalizar os juros desde que eles estivessem em contrato. Tivesse feito o contrato, olha, a gente vai capitalizar os juros assim, assim, assado. Só que grande parte dos contratos que já estavam na rua aí, eles não tinham essa previsão. E o STJ entendeu, assim, enfim, que poderia, que a previsão contratual seria simplesmente você dizer o seguinte, olha, multiplica a taxa mensal do contrato, a taxa mensal está no contrato, tá? Uhum. Multiplica essa por 12, aí você multiplica por 12. Compara com a taxa anual. Se essa multiplicação, né, se a taxa anual for maior do que essa multiplicação que você fez, significa que os juros estão capitalizados. Veja, que nesse programa aqui, eu falando para você já está provavelmente não entendeu absolutamente nada do que eu falei. E já está complicado. Mas é velado justamente por isso. É para o consumidor que é leigo no assunto não entender. Pois é, imagine que o consumidor que é leigo no assunto, primeiro, fazer essa conta. É muito fácil a gente falar assim, de repente, 1%. 1% ótimo, 12, 1 vezes 12, 2%, 24%, 3%. Agora, 2,36% ao mês. Aí você vai multiplicar por 12 de cabeça, normalmente, então pega o celular, vai lá, faz a multiplicação, e vai comparar com a taxa anual. Quer dizer, ninguém pensa nisso na hora de assinar um contrato, exatamente, ninguém pensa nisso. Então, assim, em nome da transparência, né, preconizada e do direito à informação preconizados, né, na defesa do consumidor, isso não está pactuado, né? Então, assim, a meu ver, embora eu não seja contra a capitalização, porque eu acho que é uma coisa que ela teve um outro motivo. Agora, aí o que a gente tem que resolver é uma questão, vamos dizer, botar entre aspas assim, de esquizofrenia. Então, se a gente vai dizer que só pode capitalizar se tiver previsão contratual, se é essa a decisão, então, o que acontece? Eu tenho que ter a previsão contratual, não pode ser multiplicar por 12 e comparar com o outro para ver quem é maior ou menor, que você não sabe nem, né, se é maior, se é menor, e aí, o que eu faço, né? Então, assim, é um procedimento complexo que eu acho que vamos dizer assim, que joga contra a transparência e contra a informação. Professor, a gente, só para fechar agora esse segundo bloco, a gente percebeu que os bancos têm aumentado a taxa de juros nos últimos anos. É justamente o reflexo da crise? O aumento da taxa de juros, ele tem duas funções, vamos dizer assim. A primeira função é responder o próprio aumento da taxa básica, né? Então, você tem um aumento de taxa básica, ou seja, eles sabem que o Banco Central vai subir, aliás, sabiam, né, que o Banco Central ia subir as taxas de juros, então eles tinham que subir por resposta a isso. Só que se você olhar, essa subida ela é desproporcional, ela sobe a mais. E aí você tem uma outra posição que é o seguinte, é você dar conta da inadimplência. Sim. E, paralelamente à inadimplência, um desestímulo à tomada de crédito. Por quê? Porque a instituição financeira, ela começa a olhar para aquilo e diz, olha, eu vou perder mais dinheiro. Vou, porque vai aumentar a taxa de juros, as pessoas, na realidade, não vai aumentar a taxa de juros, vai aumentar a inadimplência, né? As pessoas vão me pagar menos. Então, eu vou subir os meus juros para poder
cobrir essa inadimplência. E a segunda é o seguinte, como eu sei que o mercado vai estar muito ruim lá na frente, eu não quero emprestar. Né? É tanto que tem um movimento agora das instituições financeiras querendo reduzir muito o nível de cheque especial e de cartão de crédito. Elas simplesmente dizem assim, não, eu não quero emprestar nisso daí. Por quê? Porque vai me dar problema. Então, o cliente vai operar nas linhas convencionais e não nisso aí, entendeu? Tá certo. Professor, a gente faz então mais uma rápida pausa, depois do intervalo a gente volta com esse assunto para você, não sai daí. O debate está de volta e o professor trouxe aqui para a gente alguns livros para indicar. Professor, vamos começar aqui com esse que é uma bíblia sobre mercado financeiro, é do Eduardo Fortuna. Isso. Produtos e serviços. Esse aqui é indicado para quem? Bom, esse livro é um livro geral, né? Eu acho que é indicado tanto para as pessoas, tanto para advogados, quanto para pessoas que lidam com o mercado financeiro, porque ele traz uma explicação, ele é um livro bem antigo, acho que tem uma quantidade absurda de edições, e ele trata essa é até uma edição mais antiga, não é das mais novas, mas ele mostra cada um dos produtos, ele dá uma descrição, como é que funciona e tudo mais, e traz alguma legislação também. É mais técnico. Ele é mais técnico, e aí eu quero até fazer um comentário rápido, que é a questão do seguinte, nós estamos num ambiente que a especialização, né, ela é importante. Então, hoje, se você é um advogado e quer lidar com o mercado financeiro, é aconselhável que você estude mais. É preciso entender, né, professor? Sim, primeiro precisa entender, né, do sistema financeiro. E esse livro é um livro que dá uma boa demonstração de como as coisas funcionam, né? E além de ter a explicação de produtos, porque muitas vezes você se depara com um determinado produto e aí ele traz essa explicação, você desconhece e tal, você vai lá e encontra a explicação. Bom, segundo... Esse eu achei fantástico, o título Case com seu banco com separação de bens, como não pagar tarifas e negociar empréstimos e aplicações. O livro é seu, você também é escritor, né, professor? Me conta um pouquinho sobre esse aqui. Bom, esse livro aí, ele surgiu justamente dessa interação que eu tenho também com a parte de clientes, de consumidores, né, investidores ou pessoas que querem ter uma relação bancária mais tranquila. E eu tenho um site na internet, o pessoal faz perguntas e tudo mais. E acabou surgindo, eu imaginei uma forma de mostrar para as pessoas qual seria o melhor caminho para ter uma boa relação bancária. Esse livro especificamente, ele tem uma característica de trazer toda a regulação, né? Então, por exemplo, eu não digo assim, você tem direito a isso. Não, eu digo, você tem direito a isso. Aí boto lá como é que se diz? Uma nota de rodapé dizendo, isso está na resolução tal, não sei o quê, para mostrar o caminho. Então, um advogado que precisar fundamentar peças ou saber se tal ou qual serviço é gratuito ou qual seria o pré-requisito para contratar aquele serviço, vai encontrar nesse livro. Isso aí, para o consumidor, né, isso é um livro... Está desmistificando, então, com a linguagem mais bacana que tanto atende o profissional de direito quanto o consumidor especificamente que vai saber como usar, né? E tem esse outro aqui, Tranquilidade Financeira, quem que não quer, né, professor? Esse também é da sua autoria. Me conta um pouquinho sobre esse. Pois é, esse aí, ele veio de uma época que a gente estava... Aliás, nós estamos num momento de se discutir muito previdência privada, né? Exato. As pessoas querendo fazer sua previdência complementar e tudo mais. E tem alguns mitos. O primeiro deles é achar que a previdência privada vai resolver o seu problema, né? Então, eu achei importante trazer nesse livro a desmistificação da previdência privada, como ela funciona, quem deve contratar, é melhor de uma forma ou de outra, e quais são as tarifas, quais são os tributos que vão incidir, qual a melhor forma de você se beneficiar desses tributos. Então, é um livro que é um pouco mais técnico,
tá certo? Embora ele seja voltado para um consumidor, né? Mas quem está pensando lá na frente... Não, quem está pensando... São duas coisas. Primeiro, é saber que ele vai estar pensando lá na frente, na sua aposentadoria. E a segunda coisa, que é ele vai ter que parar, ler direitinho, com calma, porque é um livro que realmente vai trazer luz para essas coisas. Agora, vai ter que ter mais atenção. Então, é um livro bem mais aplicado, vamos dizer assim. Aproveitando o assunto, vamos dar uma dica, então, professor. Compensa ou não a previdência privada hoje em dia? Olha, eu acho que, em geral, a previdência privada ela é favorável para quem tem benefício tributário, quem conseguiria ter benefício tributário. Que seriam? Do tipo, por exemplo, se você usa a tabela, aquela declaração completa do sistema do imposto de renda, aquele tipo, para essas pessoas, vamos dizer, seria a melhor utilização que ela poderia ter da previdência privada, porque o benefício fiscal é muito grande, tá certo? É tanto que abre espaço para as instituições financeiras cobrarem taxas altas. Não sendo isso, você tem que pesquisar demais para valer a pena. Por quê? Porque as taxas que as instituições cobram são muito altas em geral. Então, você precisa pesquisar bastante para, às vezes, quer dizer, eu acho que na maioria das vezes, para quem não tem essa declaração completa, a previdência privada não é um bom caminho, tá? Mas é para se olhar caso a caso, né? E as instituições financeiras certamente vão dizer que eu estou errado. Com certeza. Professor, para a gente fechar o bloco, um investimento mais seguro hoje em dia em meio a esse cenário econômico que a gente está aqui no Brasil? Olha, você tem investimentos seguros que são, mas que dependem de um pouco mais de trabalho. Então, por exemplo, a gente ouve muito falar do Tesouro Direto, né? Exato. O Tesouro Direto, na realidade, ele não existe assim o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um sistema de negociação. Então, quando você usa o Tesouro Direto, você passa a ter acesso a títulos públicos. Aí sim, o investimento são títulos públicos. Então, no Tesouro Direto, você tem vários títulos públicos, cada um com uma característica e tudo mais. Então, um investimento que é bem seguro é esse, né? Mas que ele demanda um pouco mais de leitura, entendeu? De estudo, de conhecimento para investir. E embora seja extremamente democrático, porque a aplicação mínima dele lá é R$30. Então, quer dizer, é bem viável, viável para muita gente. Então, aconselho, se bem que hoje você tem várias informações na internet, o próprio site do Tesouro Nacional tem explicação e tudo mais, eu acho que é uma boa opção, né? Para quem está procurando segurança. Professor, a gente fica por aqui. Eu agradeço as suas explicações, a sua presença e esse rico debate que a gente teve. Opa, eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada a você também pela companhia e se você tem dúvidas, mande um e-mail para a gente. É saberdireito@stf.jus.br. Você encontra a nossa programação no site tvjustiça.jus.br. Obrigada e até o próximo encontro.